Eu quero ler um texto da Palavra de Deus e o assunto que eu quero conversar com você, como a maioria aqui, ou você é empresário ou profissional liberal, enfim, você está envolvido com finanças no seu dia a dia, como agir em tempo de escassez. Eu conversava hoje com um irmão, ele trabalha numa dessas montadoras aqui, e ele estava falando, né, são grupos de pessoas que voltam a trabalhar, fica uma semana, sai de férias e volta a outro e vai fazer curso. Então tem uma crise generosa estabelecida aí no setor automotivo. E assim vários outros setores, né? Eu acho que pode baixar um pouco o volume ali. Vocês estão me ouvindo bem lá? Glória a Deus. Vários setores em crise. Eu não sei qual é o teu ramo, alguns eu sei, mas a maioria eu não sei. Mas talvez você já tenha passado, ou talvez esteja passando. Qual é a nossa postura? Como que eu devo agir em tempos de crise? Na verdade, quando falo em tempo de crise, lembra quando se quis casar lá em 1970? Já não se falava em crise, né? Como que eu ajo em tempo de crise? Qual é a postura do cristão em tempo de escassez? Sentar numa rodinha com os outros e reclamar da Dilma, amarrar uma corda no pescoço, ir embora para os Estados Unidos, né? Eu conheço um cara que atravessa pelo México, né? A taxa de sucesso é de uns 60%, 40% morre no deserto. Mas o que faz, né, se a crise está muito grande? Como que o cristão age? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para você. A maioria conhece esse texto, você não precisa abrir a sua Bíblia. Esse texto diz assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Esse texto fala da primeira multiplicação dos pães. Olha a crise que estava estabelecida diante dos discípulos e diante do próprio Senhor Jesus. O texto mais adiante ele revela que tinha aqui uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Então você pode computar aqui 10, talvez 15, talvez 20, talvez 25.000 pessoas. Agora imagine você, essas pessoas estavam andando alguns dias com Jesus. Não era aquela fominha só de vontade de beliscar alguma coisa, né, de comer um amendoim japonês. Né? Não era só aquela coisa, deixa eu beliscar um... Né? Não, o negócio era sério. Né? Alguns, o texto diz mais adiante, iriam desfalecer pelo caminho, caso não tivessem comida. Agora Jesus está com esse povo, essa multidão na frente dele, e não tem comida. Imagine você, dono de um restaurante sem comida para... Vamos ficar com 5.000 pessoas. Já o Ney que trabalha, já pensou, acabou a costela, né? 5.000 clientes na porta com fome. A Renault inteira veio lá no teu restaurante, mais a Audi, todo mundo chegou lá para almoçar. 0 costela, 0 maionese, mas nem uma cenoura ralada. Era a situação que Jesus estava enfrentando e os discípulos dele. A Bíblia diz que Jesus pergunta: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E aqui entra um primeiro princípio interessante. Filipe tipifica você e eu, um dos discípulos de Jesus, que conhece Jesus, já viu milagres dele. E Jesus pergunta: como que fazemos, Filipe? Você já percebeu? Deus, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, certo? Por que Ele não faz um cheque lá no céu para você então? Quanto você precisa? Vamos somar aqui, será que uns 10 milhões resolveu o nosso problema de todo mundo junto aqui? Vamos fazer logo 20 de uma vez, pronto, 20 milhões a gente divide aqui. Deus, faz um cheque aí, Deus. Não seria mais fácil? Por que Deus não faz isso? Você já parou para pensar? Deus, o Senhor não é dono do ouro e da prata? Por que eu tenho cota para cobrir, cliente para atender, vendedor para motivar, fornecedor para pagar? Eu tenho que pesquisar o mercado, eu tenho que ir na rua. Por quê? Tem que fazer curso, né? Chegou o pessoal da FGV, eu tenho que MBA disso, MBA daquilo, eu tenho que... Agora tem outros, não é nem mais MBA, é TCBA, sei lá o que, até essas siglas. Por que Deus? Faz um cheque. Amados, é tão interessante isso. A Bíblia diz que Jesus perguntou para Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão para eles? O texto seguinte diz assim: ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer.
Amados, isso aqui é um consolo para nós, sabe por quê? Você está olhando a tua empresa, a tua situação econômica, o teu mercado, o teu negócio, saiba de uma coisa, Jesus já sabe o que fazer. Ele sabe. Mas ele é formado em marketing, em publicidade, tudo, sabe tudo. Não é interessante? Isso não gera uma segurança no teu coração? Às vezes a gente olha a situação de Deus, como é que eu vou resolver isso? Amados, o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus, Ele quer ser o teu parceiro. Deus não vai fazer um cheque para você de 20 milhões. Não vai. Não é assim que funciona. Não é assim. Você, pai, não faz um cheque de 20 milhões, mesmo que você tenha para o teu filho, para ele não trabalhar nunca mais. Você não faz. Você quer que o teu filho, adolescente, jovem, adulto, desenvolva, amadureça e comece a produzir, não é? Por que Deus seria diferente? A Bíblia diz, respondeu Filipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, disse a Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? E aqui entra o que eu quero compartilhar com você, como agir em momentos de crise. Crise em casa, crise na empresa, um cliente que não assina aquele contrato, aquela venda que está ali. Como que eu atuo? Como que eu ajo em situações assim? A Bíblia diz, primeiro, Jesus sabe exatamente o que fazer. Ele entende do teu negócio. Arno, será? Entende. Deus entende do teu negócio. Deus sabe fazer pão. Deus sabe vender material de construção. Deus sabe vender seguro. Você acredita que Deus entende de seguro? Deus entende de plástico, né? De caminhão, de padaria, de informática, de transportadora, até de costela Deus entende. Deus entende. A Bíblia diz que Deus sabe. Ok, Deus, então o Senhor sabe o que está acontecendo, eu sei. Como que eu ajo então? E aí nós encontramos esse garoto, que a Bíblia não nos diz o nome dele, mas a Bíblia diz que em meio àquela multidão de 5.000 pessoas, apenas um garoto, ou pelo menos o único que se prontificou, e a Bíblia diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí nós aprendemos pelo menos 4 aspectos, 4 atitudes desse garoto que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. A primeira postura desse garoto é que ele era uma pessoa precavida. Você já ouviu uma pessoa dizer, não, eu não vou nem olhar a minha conta? Já viu essa frase ou não? Não vou nem olhar o extrato. Já viu isso? Adianta? Já ouviram isso? Você acredita que tem gente que faz isso? Você não faz mais isso, né? Não vou nem olhar. Esse garoto, assim como todos os outros 5.000, ao sair de casa, teve a opção de se preparar. Ele foi lá, pegou o pãozinho com a mãe, ou com a tia, com quem quer que seja, passou lá na padaria, pegou lá 5 pães sovados, né, irmão? O pão do irmão não é bom. Pegou lá o pãozinho, separou lá 2 peixinhos, colocou na toalhinha e levou junto. E a Bíblia diz que ele estava junto com a multidão. Amados, o cristão é diferente da multidão. Você não é como os demais. Quando todo mundo está reclamando do governo, disso, daquilo, você está atento ao que está acontecendo e você está se preparando para a hora que chegar a oportunidade. Como assim? Você está, por exemplo, na expectativa de assinar um contrato da venda de alguma coisa que você produz. E não saiu a semana passada, nem a outra, e agora você está de manhã em casa e precisa ir lá para o teu escritório. Sabe o que é ser precavido? Botar aquela gravata, botar aquela camisa ajeitada, fazer a barba e estar lá. Eu estou pronto para receber o meu cliente. Já aconteceu com você, de você achar, hoje não vem, e você vai com o cabelo todo desgrenhado, vai todo largado, todo, né, usando uma cacharel laranja com um colã azul e sei lá que roupa horrorosa, e nada a ver que o cara chega naquele dia e você perde a venda porque está parecendo um espantalho. Já não aconteceu isso com você? Amados, o crente, ele sempre tem a expectativa do milagre. Sempre tem. Já fechou aquele contrato? Ainda não, mas eu estou preparado, estou perfumado, pronto para assinar hoje aquele contrato.
Esse garoto foi assim para encontrar Jesus. Jesus, eu estou pronto. Minha merenda está pronta. Eu não sei os outros, mas eu estou pronto. Eu estou lá no horário, não importa se o chefe chega mais tarde, o cliente chega mais tarde, eu estou lá no horário. A Bíblia fala desse garoto, uma segunda característica dele, é que era um garoto disposto. Você já viu gente que você tem que ficar empurrando? Vamos, vamos, vamos. Já viu isso ou não? E já viu gente que você tem que frear um pouco de tão disposto que ele é? Quando vê, já fez o que era para fazer? Esse menino provavelmente viu ali o burburinho, viu que os discípulos estavam agitados. Como é que vamos resolver a fome desse pessoal? Diz, ei, eu posso ajudar. Amados, as pessoas de sucesso nessa vida são pessoas proativas. Vou usar um exemplo extremado e até exagerado, que eu acho que eu deveria ter parado com tanta disposição. Sabe quem? Silvio Santos. Não dá nos nervos a disposição dele? Quem quer dinheiro? Você acredita que ele está até hoje? Liga a tua televisão, ele está lá, com aquele mesmo microfone de 1960. A gente estranha isso, mas é uma postura. Eu estou pronto para servir. Eu estou pronto para servir. Na verdade, o Silvio Santos é um pastor e não sabe, né? Você precisava corrigir, né? Em vez de quem quer dinheiro, né? Tinha que melhorar aquele negócio dele lá. Mas essa disposição, eu estou pronto para colaborar na sua empresa, no seu departamento, na sua área. Eu quero contribuir, eu quero colaborar. Um outro aspecto desse menino, que tem a ver com isso também, ele era parceiro. Eu estava conversando hoje com os irmãos aqui sobre o que aconteceu no Paraná e no Brasil, de política, disso, daquilo, e daí já vieram, né, o pessoal, agora vamos ver se a turma vai cumprir, não sei o quê, porque andaram meio próximo de uns que foram eleitos e outros que não, né? Então eles estão de olho nessa turma que foi eleita e tal. E aí ele falou, mas fulano foi eleito, mas ele não se manifesta no Congresso, ele fica lá, parece unção de poste, assim, não fala nada, está quebrando o maior pau ali em cima de um tema e ele fica lá. Amados, as pessoas que fazem diferença são pessoas que você pode contar com elas, são pessoas parceiras. Esse episódio do Levi Fidelix, coitado, né? Está apanhando de todo lado, né? Mas é o tipo do parceiro que você precisa ter no teu negócio, que é bom de briga e que fala o que pensa. Vocês lembram o que ele falou, né? Para a Luciana Genro. Deu uma aula, na verdade, ali. O cristão, ele tem essa postura de parceria. Sabe aquela pessoa, quando você tem um projeto, seja por menor que seja, e você sabe, se eu ligar para ele, ele vai me ajudar? Esta é a postura desse garoto. Provavelmente era conhecido da turma ali. Talvez tão conhecido que quando surgiu a necessidade, ele, vamos perguntar para o fulano. Ele deve ter uma solução, ele é tão criativo. Ele está sempre junto conosco, está sempre envolvido. E em quarto lugar, e que era decisivo na vida desse menino, e que faz a diferença na vida do cristão, na sua empresa, na sua profissão, ele era extremamente dadivoso. Ele, quando ofereceu para Jesus, ofereceu logo os 5 pães e os 2 peixes. A Bíblia não diz que ele guardou um meio pãozinho para ele, nem que um peixe estava assim pela metade, né, com uma mordida no meio do esqueletinho assim. Ele entregou tudo para Jesus. E a gente aprende exatamente essa postura. Eu me rendo totalmente a ti, Jesus. Mas o mais importante, o que mais impressiona, a história segue, a maioria conhece o texto, Jesus pegou aqueles 5 pães, os 2 peixes, ordenou os discípulos que dividissem aquela multidão em grupos de 50 e 100. A Bíblia diz que Jesus deu graças por aquele pão, aquele peixe, distribuiu para os discípulos, e os discípulos então foram distribuindo para a multidão. Amados, o mais importante, além dessas posturas desse garoto, é que Jesus estava para fazer o milagre. No teu negócio, na tua profissão, tenha essa expectativa todo dia. Hoje vai acontecer um milagre na minha vida. Hoje vai acontecer. Muito cristão perde essa expectativa e fica olhando só para baixo e se equipara aos outros 5.000. E que olha só para o umbigo, que olha só para o problema, só para a dificuldade. Eu preciso aprender a erguer os olhos. Ok, Jesus, eu vou viver na expectativa do milagre, eu estou disposto, eu me entrego totalmente a Ti,
e eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário na minha vida. Aliás, na sua vida você não está precisando de algo extraordinário da parte de Deus? Se Deus não colocar a mão aí no teu negócio, a coisa não vai ficar meio desajeitada nos próximos meses? Nós precisamos de Jesus. E aí sim, quando eu vou me rendendo a Ele, e eu entendo que Ele tem o melhor para mim, Ele entende do meu negócio, as coisas começam a acontecer. Começam a acontecer, começam a acontecer, começam a acontecer, e cada vez de forma mais acelerada, e você vai colhendo e vai colhendo. E a Bíblia diz isso. Esse garoto, e eu quero concluir com isso, ele começou o dia com 5 pães e 2 peixes. Olha a aplicação que ele fez. Ele aplicou no reino. Ele ofereceu para Jesus. E sabe qual foi a colheita dele? A Bíblia diz que depois que os 5.000 comeram, diz assim: quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Foi embora com 12 cestos de pão. Onde existe uma aplicação dessa? Onde um rendimento desse? Aonde? Mas nem o José Safra, nem esses caras, não tem. É só Jesus. A Bíblia nos mostra claramente, amados, coloque a sua expectativa, a sua dependência em Jesus. Faça a sua parte. O menino estava preparado. O menino não estava largado numa rede, comendo umas uvas lá. Faz um milagre aí, Deus. Não estava. Não é alguém abanando ele, não estava. Ele foi preparado, ele estava disposto, e ele era parceiro, e ele era dadivoso. Ele era generoso. São algumas marcas das pessoas que alcançam mais do que outras. Mas o mais importante é essa confiança. Jesus, o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Eu queria fazer uma oração assentado como você está. Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por esse tempo de comunhão. Senhor, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nessa tarde. Pai, eu sei que orações estão sendo feitas ao Senhor nessa hora. O Senhor conhece o negócio, a atividade, a empresa, a profissão, o trabalho de cada um que aqui está. Pai, nessa tarde, nós chamamos a existência, Pai, um avançar dessa empresa, desse negócio, aquele contrato que precisa ser concluído, que seja concluído, concretizado ainda essa semana. Chamamos a existência, em nome de Jesus, um tempo de abundância, de prosperidade, e acima de tudo, Pai, que cada um aqui possa experimentar o que esse garoto experimentou, ver um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Pai, com isso, que o Teu nome seja grandemente exaltado, glorificado, e que pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Tenho ouvido alguns irmãos. Hoje mesmo estava aqui na igreja à tarde, uma irmã passou aqui e ela falou: pastor, olha que vida boa que nós estamos tendo, né? Há 45 dias atrás, ela e o marido, ela grávida, e eles estavam chorando, porque ele tinha acabado de ser mandado embora. Trabalhava lá no Boticário, na área de contabilidade, e foi mandado embora. Bom, ser mandado embora de uma empresa com a esposa grávida não é exatamente assim um passeio no parque, né? Não é assim. E aqui nesse cantinho aqui oramos e tal, e na oração Deus me deu uma visão numa casa com piscina. Eu falei: Deus, o cara está desempregado, Deus, né? Acabou de... Aí eu falei, ó, Deus está mostrando. Mas aí chorou, foi aquele negócio e tal. Guess what? Adivinha o que aconteceu? Não ficou 2 semanas, já está trabalhando na área dele e acabou de comprar uma casa com... Eu falei: é piscina? Ele falou: pastor, não é uma piscina, é uma banheira gigante. Eu falei: então tá bom, tá valendo. Com hidromassagem dentro. Eu falei: é isso aí. Passou hoje aqui, feliz da vida. Você percebe como Deus ouve e responde a oração? Deus ouve e responde. O que é para Deus uma casa com piscina? Não é nada. Só que são os 5 pães e os 2 peixinhos. Para um, os 5 pães e 2 peixinhos é vir pedir uma oração. Para outro, é se envolver um pouco mais na igreja.
para outra se envolver bem mais na igreja. Oferte para Jesus o que você tem de melhor. Saiba que Ele vai te recompensar. Amém, amados?